prisão de Vorcaro, naquela noite de novembro, marcou o ápice da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que apontou o Banco Master no epicentro de investigações de um forte esquema de manipulação dentro do sistema financeiro nacional. Para entender como tudo funcionava, é preciso primeiro compreender a isca. O banco oferecia aplicações que renderiam aos investidores um retorno muito acima do que encontrariam em outras instituições. Os investimentos, que eram do tipo CDB, contavam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, que funciona como uma espécie de rede de segurança do sistema financeiro nacional, capaz de ressarcir em até R$250 mil os investidores de instituições que quebram entre uma intervenção ou liquidação extrajudicial. A sedução das ofertas era quase irresistível. Enquanto a maioria dos concorrentes oferecia rendimentos que oscilavam entre 100% e 110% do índice CDI, no Master os valores disparavam para 140% ou até mesmo 150% em produtos similares. A estratégia permitiu a captação de um grande volume de recursos em pouco tempo, mas também gerou uma dívida que crescia na mesma proporção. Segundo apurações, esses CDBs eram distribuídos em larga escala por plataformas de investimento e não pela rede do próprio Master. A XP concentrou a maior parte das vendas, com cerca de R$26 bilhões, algo como 2/3 do total, seguida por BTG Pactual, com aproximadamente 6 bilhões, e Nubank, com cerca de R$3 bilhões, dentro de um universo que ultrapassou os R$40 bilhões em aplicações cobertas pelo FGC. A XP afirmou que a oferta desses CDBs seguiu as regras do mercado e que os investimentos eram cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, sustentando que não houve prejuízo efetivo aos clientes, porque o ressarcimento estaria sendo pago pelo FGC. O Nubank disse que deixou de ofertar novos CDBs do Banco Master em 2024 e destacou que não atua com assessores de investimento, afirmando que os clientes escolhem os produtos diretamente no seu aplicativo, dentro das normas regulatórias. Já o BTG Pactual declarou que ajustou e reduziu a distribuição desses papéis ao longo do tempo e que sua atuação como distribuidor também seguiu os requisitos regulatórios aplicáveis. Para o investidor, a combinação de rentabilidade fora da curva com a garantia de até R$250 mil criava a sensação de risco quase nulo. Mas essa sensação de proteção tem um efeito colateral clássico na economia, conhecido como risco moral. O investidor desconsidera a solidez do banco que, por sua vez, se sente incentivado a adotar práticas arriscadas e potencialmente negligentes. Para entender a gravidade, é preciso enxergar o ciclo completo, de ponta a ponta. Primeiro, captação. Rendimentos muito acima do mercado, sustentados pelo selo psicológico do FGC. Segundo, distribuição. Plataformas e corretoras intermediando a venda e sendo remuneradas por isso. Terceiro, alocação do dinheiro. Em vez de crédito tradicional, parte relevante dos recursos era convertida em ativos difíceis de avaliar, como participações societárias e precatórios, que são dívidas judiciais do poder público negociadas com grande desconto no mercado secundário. Balanços e reportagens indicaram que o Master chegou a concentrar algo na casa de dezenas de bilhões de reais em precatórios, com estimativas em torno de 16 bilhões. Quarto, triangulação. Empréstimos a empresas sem atividade compatível, que aplicavam em fundos e esses fundos recompravam ativos do próprio ecossistema a preços inflados. Quinto, retroalimentação. Novas emissões de CDBs ajudando a pagar os rendimentos prometidos aos investidores anteriores, mantendo a engrenagem girando. Para manter a aparência de normalidade, os investigadores apontam que o patrimônio do banco teria sido sistematicamente inflado de forma artificial. Era uma ilusão de solidez financeira sustentada por carteiras de empréstimo que nunca existiram e títulos sem qualquer valor real. Segundo o depoimento de Ailton Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central, quando o Master passou a ser alvo do regulador, em novembro de 2025, o banco registrava cerca de 80 bilhões de reais em ativos no papel, enquanto possuía apenas algo em torno de 4 milhões disponíveis no caixa. Um caso citado em investigações ajuda a visualizar a inflação desses ativos. Segundo informações apuradas pela Polícia Federal e divulgadas pela imprensa, o Fundo Amazonita
comprou precatórios por cerca de 136 milhões de reais e os revendeu ao Master 5 dias depois por 320 milhões, uma valorização que na prática não se explica por fundamentos econômicos. E não foi um caso isolado. Em outra operação, reportagens revelaram que 2 terrenos atribuídos a Ronaldinho Gaúcho foram usados como garantia para uma emissão de certificados de recebíveis imobiliários de 330 milhões de reais vinculada a projetos imobiliários questionados. A defesa do ex-jogador afirma que ele não tinha conhecimento da operação. Você que não é membro assinante ainda, aproveite hoje mesmo e una-se à missão da Brasil Paralelo de resgatar os bons valores, de produzir conteúdo confiável em meio a tanta confusão. As investigações apontam que a Tirreno seria uma empresa de fachada do próprio Master, criada para viabilizar essa engenharia contábil. Segundo reportagens sobre o relatório do Banco Central, a empresa nasceu em novembro de 2024 com capital social de apenas R$100 e poucas semanas depois já aparecia com capital de 30 milhões. O próprio Banco Central teria testado a realidade da carteira ligando para 30 CPFs que constavam como tomadores de crédito e todos negaram ter recebido qualquer empréstimo. Reportagens apontam ainda que um dos sócios ligados à Tirreno também aparece associado a outra empresa citada nas investigações, a Cartus, e teria sido funcionário do próprio Banco Master até 2022. Investigações paralelas também passaram a apurar ligações desse mesmo núcleo empresarial com negócios de apostas online. Em sua defesa, o Banco Master sustenta que essas carteiras foram adquiridas de terceiros e que, por contrato, a responsabilidade pela documentação e averbação dos CPFs era desses originadores e não do banco. Alega também ter agido de boa fé em relação ao BRB, tendo se prontificado para substituir ou recomprar as carteiras que apresentavam documentação fora do padrão. Segundo a defesa, mais de 10 bilhões de reais dessas carteiras já haviam sido liquidados ou substituídos antes da intervenção. As investigações indicam que métodos similares também teriam sido aplicados em uma série de outras operações. Créditos fantasmas, compra e venda de terrenos superfaturados, avaliação de ativos muito acima do valor real de mercado. E a trilha desse dinheiro aparece em lugares improváveis. Borcaro teria aportado 300 milhões de reais na SAF do Atlético Mineiro, sendo 100 milhões em 2023 e mais 200 milhões em 2024, passando a deter participação próxima de 27% do clube, segundo reportagens e documentos societários. O investimento feito por Daniel Borcaro para ter parte da SAF do Atlético Mineiro tem origem em fundos que são investigados hoje pelo Ministério Público de São Paulo, parte da Operação Carbono Oculto. A suspeita é de lavagem de dinheiro, de ocultação de bens e de ligações com o PCC. Conforme revelado pelo jornal Estadão e pelo portal G1, esse fluxo financeiro, que teria como origem recursos de depositantes, é descrito por investigadores como uma operação que atravessou uma cadeia de fundos administrados pela gestora Reag para camuflar a origem do capital. O Master também é citado no escândalo do INSS como uma das instituições sob suspeita de irregularidades em empréstimos consignados. O caso teria atingido mais de 250 mil aposentados e pensionistas que descobriram descontos não autorizados em suas folhas de pagamento. Reportagens indicam que sinais de estresse de liquidez já eram conhecidos ao longo de 2024, ainda na gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central. O Sindicato dos Bancários diz ter feito alertas ao regulador e que a aposta inicial foi buscar uma solução de mercado, em vez de uma intervenção imediata. Em março de 2025, já com o Banco Central sob a gestão de Galípolo, o contexto mudou. Borcaro tentou salvar simultaneamente a liquidez e a reputação do seu banco, anunciando a venda do controle acionário do Master para o Banco Regional de Brasília, o BRB. O acordo de aquisição foi avaliado em cerca de 2 bilhões de reais e carregava um embaraço que não passou despercebido. Caso a venda se concretizasse, a operação poderia ser interpretada como o uso de uma estatal para absorver o risco de um banco privado, ampliando o debate sobre conflitos entre o interesse público e o privado. A transação, porém, acabou impedida por um veto regulatório do Banco Central. A defesa do Master argumenta que as ações da Polícia Federal e do Banco Central inviabilizaram o que chama de uma venda legítima, que resolveria qualquer problema de liquidez sem custos ao sistema financeiro.
Mesmo com a compra do banco pelo BRB, barrada pelo Banco Central, em meio a suspeitas e investigações, um outro grupo ainda tentaria adquirir o Master em parceria com investidores dos Emirados Árabes Unidos, o grupo Fictor. O Fictor é mais conhecido por negócios ligados ao agro e ao setor de alimentação, e a tentativa de compra do Master foi descrita como um movimento para entrar no mercado financeiro por meio da aquisição de uma instituição já estruturada. A face mais pública do grupo, até então, era o seu nome estampado na camisa do Palmeiras, como um dos patrocinadores do clube. A venda do banco de investimento e a entrada dos investidores estrangeiros junto com a Fictor na compra do banco. Ou seja, era um desfecho de final feliz para o sistema financeiro. Não era só para mim, que foi infelizmente interrompido pela operação. Quando a tentativa de compra se tornou pública, cerca de 70% dos investidores da companhia tentaram retirar seus recursos. Essa saída acelerada de capital foi a base da justificativa utilizada pelo Fictor para ingressar com um pedido de recuperação judicial, citando dívidas que somariam cerca de 4 bilhões de reais. O Fictor também entrou na mira da CVM, pelo método utilizado para a captação de recursos. Os altos rendimentos prometidos pela empresa foram considerados suspeitos. Em sua defesa, o grupo alega que a crise do Banco Master foi a responsável pelos seus problemas, pois a debandada de investidores teria tornado impossível honrar seus compromissos. Já as pessoas que tinham dinheiro na companhia reagiram, formando um grupo de associados que pretende ingressar na justiça para reaver os valores investidos. Outro ponto que ganhou as manchetes foi o fato de que, poucas semanas antes do anúncio da transação com o Master, o Fictor teria feito uma transferência de 30 milhões para uma empresa ligada a Daniel Vorcaro, descrita como uma holding em paraíso fiscal. Mas nesse histórico de tentativas de venda do Banco Master, um detalhe é fundamental para compreender a cronologia dos eventos. Embora as investigações da Polícia Federal já estivessem em curso discretamente desde 2024, foram as suspeitas levantadas durante a tentativa de venda do Master pro BRB, em março de 2025, que fomentaram a estruturação das investigações da Polícia Federal na Operação Compliance Zero. Foi quando teve início a contagem regressiva para a prisão de Vorcaro e as descobertas perturbadoras que seguiriam dela. Em notas e manifestações reproduzidas pela imprensa, a defesa de Daniel Vorcaro e do Banco Master negou irregularidades, afirmou que as operações investigadas são práticas usuais do mercado e declarou que ele e o banco cooperam com as autoridades dentro dos limites legais. Daniel Vorcaro foi solto após 11 dias de prisão por decisão do TRF1, em habeas corpus concedido pela desembargadora Solange Salgado da Silva. Durante o período, ele ficou inicialmente sob custódia na Polícia Federal em São Paulo e depois foi transferido ao CDP-2 de Guarulhos. Mas sua prisão só aconteceu porque as suspeitas da Polícia Federal finalmente haviam se convertido em uma operação estruturada. E o gatilho para essa conversão foi justamente a tentativa frustrada de venda do Master para o BRB. O que nos leva a uma pergunta que começa a descortinar toda a desconfiança política por trás do caso financeiro. Por que um banco de reputação sólida e décadas de história, como o BRB, teria interesse em adquirir uma instituição financeiramente sem liquidez real? A resposta passa por compreender a natureza do Banco Regional de Brasília. O BRB é uma estatal controlada pelo governo do Distrito Federal, o que significa que ele opera sob comando direto do próximo elo dessa corrente de conexões, Ibanez Rocha, do MDB, governador do Distrito Federal desde 2019. Foi durante sua gestão que os caminhos do BRB e do Banco Master se entrelaçaram. Tudo o que mostramos nesse vídeo é apenas a superfície de um escândalo que abala a confiança no sistema financeiro brasileiro. Se você quer entender como essa teia foi construída e quais são os interesses em jogo, você precisa assistir ao documentário Raio-X Banco Master, uma produção inédita apresentada pelo Caio Coppola, que mostra todos os detalhes dessa trama com a profundidade que o assunto merece. Milhares de assinantes já assistiram e se surpreenderam com este conteúdo. Onde o Banco Master conseguiu seu capital? Como Daniel Vorcaro chegou ao poder? Quais são as principais acusações contra ele? Mas atenção, este material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. E para que você não fique de fora, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa comprometer o limite do seu cartão de crédito com uma assinatura anual.
Ao garantir o seu acesso agora, você terá em mãos este documentário e mais de 100 produções originais da BP. Além de filmes premiados, um catálogo infantil seguro para todas as idades e cursos em diversas áreas do conhecimento. O que você vê aqui no YouTube é só uma pequena parte de um vasto conteúdo que os membros recebem. Ah, e tem um detalhe, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo aqui pelo link na descrição do YouTube ou pelo QR Code que está na tela. Aproveite o plano mensal da BP e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você e até breve.